volta em mais um episódio do canal. Eu sou a Ítala, Laís. Eu sou a Nath. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Emanuel. E como diria minha amiga, é sexta-feira! Gente, estamos de volta e hoje nós, mais uma roda de conversa no nosso piquenique de verão. Eu quero saber de vocês, né, como é ser cristão adolescente nos dias atuais. Me contem um pouco como é a rotina de vocês, se existe alguma dificuldade em ser cristão e adolescente. Me contem. Então, ser adolescente cristão hoje em dia é um pouco difícil porque a gente é muito tentado a experimentar coisas que nossos amigos experimentaram já. E a gente experimentando acaba caindo no mundo, né? E ir até o Senhor já é um pouco mais difícil quando se está no mundo. E também em questão da escola também, porque muitas pessoas que estudam, né, falam besteira dentro de sala de aula. E se a gente não concorda, não tá junto, a gente é estranho, é esquisito, a gente acaba sendo muito julgado. E os nossos pais às vezes também não apoiam a gente. E eu acho que é mais difícil por causa dessas questões. Os teus pais, eles não são cristãos, né, Nath? Não. Então acaba sendo um pouquinho mais difícil, você acredita? Um pouco mais difícil por questões de horários, às vezes porque tem reteté e, né, daí é meio chatinho. Demora um pouquinho mais no culto, demora. Né? Aí os pais já ficam um pouco preocupados. Sim, Entendi. E, Nath, tu acredita que com a pandemia, né, do ano passado, o cancelamento das aulas, isso mudou alguma coisa no teu relacionamento com Deus? Mudou, porque assim, quando se tá na escola, a gente é um pouco influenciado pelos nossos amigos, né? E acabou que não teve aula ano passado. E a gente ficou só em casa. Então, pra mim, foi mais fácil. Mais fácil. Você se considera uma pessoa que é influenciável? Eu acho, assim, que eu era. Assim, hoje eu sei quem eu sou em Jesus. E eu sei que eu tenho que viver ele, assim, sabe? Então, eu não posso viver outras coisas que as pessoas pedem pra mim viver. Legal. Bia? Bom, eu acho que ser uma adolescente cristã é realmente andar na contramão do mundo. Porque a gente sempre tá dizendo uma coisa e o mundo diz outra coisa totalmente ao contrário. E concordando com a Nath, realmente, por ser cristão, por ser a diferença, a gente é muito julgado. E muita gente que fala do evangelho fala que ser cristão é uma vida mais fácil. Mas não, é uma vida um pouco mais complexa, mais difícil de se viver. Como tá dizendo lá na Bíblia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, realmente, a gente tem bastante dificuldade, porque o diabo tá aí pra nos tentar, mas Jesus sempre tá ali no nosso lado, né? Então a gente pode sempre ter bom ânimo, a gente sempre pode estar com Jesus, porque é muito bom isso, porque a gente sabe que mesmo que a gente for criticado, mesmo que a gente for julgado, no final aquelas pessoas que nos criticaram pedem ajuda pra nós, pedem oração pra nós. Então também é muito legal, porque a gente acaba ajudando as pessoas. E as pessoas, elas também já chegaram pra mim e falaram: nossa, Bia, mas por que tu é assim? Por que alguém faz uma coisa contra você e você fica quieta? Por que você faz isso? Daí eu explico. Então é muito legal ser cristão, porque as pessoas, elas veem a diferença. E elas falam assim: nossa, por que tu é assim? Por que tu é? A gente fala de Jesus, ela fala: nossa, também quero ser esse Deus. Então, pra você, que é um adolescente cristão, eu indico muito pra você realmente ser o que você fala, né? Não apenas falar de Jesus, mas ser Jesus na sua vida. Porque assim você realmente vai atrair as pessoas mais perto de Jesus. É viver aquilo que prega, né? Isso. Viver o evangelho que se prega, é muito bem. Não ser uma coisa e falar outra, né? Fala de Jesus, mas não vive Jesus. Isso. Jesus não é apenas falar, mas o viver, ele é um estilo de vida, né? Sim. Jesus. E aí, Laís, e você? Então, eu acho que é muito difícil ser adolescente cristão hoje em dia, porque a gente pode ser, como a Nath falou, a gente pode ser muito influenciado e as coisas do mundo querem nos puxar. Tipo, por exemplo, eu tenho um testemunho que eu já fiz muita coisa que eu não me orgulho, sabe? E essas coisas, o diabo, eu sei que quando a rotina voltar ao normal, tipo, voltar à escola e tal, essas coisas vão voltar a me tentar. Mas eu não vou cair, porque eu sei que se eu estiver firme em Deus, essas coisas não vão me vencer, sabe? Porque a gente precisa
saber quem a gente é, né? A gente precisa ter a nossa identidade porque a gente é filho de Deus. A gente é muito amado por Ele. A gente não pode esquecer disso, porque quando a gente esquece que a gente tem que se comportar, a gente se esquece que falar palavrão, ficar com as pessoas, ficar com o menino, ficar com a menina é errado, sabe? Então a gente acaba caindo nessas coisas porque a gente esquece dessas coisas, porque a gente esquece quem nós somos, né? Sim. E quando a gente esquece quem a gente é, qualquer coisa que vem ao nosso encontro, a gente aceita aquilo como normal, quando na verdade não é, né? Então, quando você entende quem você é em Deus, você se posiciona e você toma uma atitude. Não é porque todo mundo está indo por um caminho que você tem que ir também. Você tem que ir no caminho que Deus quer para você. E aí, Manuel, e aí? Pra mim é meio difícil, né? Porque a minha família é cristã. A minha maior dificuldade mesmo é na escola. Com os meus amigos, eu só tenho um amigo que é cristão na escola. A gente conversa bastante, né? No recreio e tal. Mas não muito, porque os amigos do mundo puxam ele também, às vezes. E ele vai, às vezes, também. Ele cai nesse pecado de ir junto pra festas, pra essas coisas. Acaba fazendo coisas que talvez não são legais, né? Sim. Para adolescentes como cristãos tá fazendo, entende? É interessante o que vocês falaram, porque todos caminham para o mesmo ponto, que é a influência. É difícil por causa da influência, né? Vocês são adolescentes, são cristãos, estão inseridos no mundo, mas não pertencem a ele. E a palavra diz lá em 1 Coríntios 15:33, diz assim: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, assim, se você está andando com alguém que é uma má companhia, é quase inevitável que você também vai se corromper, né? Então, é interessante a gente estar sempre buscando o Senhor, buscando entender a nossa identidade nele, para que a gente não caia, para que a gente influencie, não se deixe influenciar, né? Então, muito interessante isso, que você também que está assistindo possa entender que o Espírito Santo te revele a tua identidade nele, que você possa entender quem você é, para que você não se corrompa com aquilo que não pertence ao Senhor, que você não se corrompa com o que está na internet, com o que está no mundo, mas que você viva a plenitude dele para a sua vida. Gente, e assim, agora que a gente tem mais um tempinho, né? Eu queria que vocês falassem um pouco do testemunho de vocês. Como foi a conversão, quando virou a chavinha e vocês tomaram a posição de dizer: não, eu não vou mais me corromper, eu sei quem eu sou, eu conheço a minha identidade em Jesus. Como foi isso? Contem um pouquinho pra gente. Como eu falei antes, né, quando a gente não sabe a nossa identidade, a gente faz coisas que a gente sabe, depois a gente se arrepende muito, e é bem difícil pra mim lembrar dessas coisas, porque agora, como eu sei quem eu sou, eu não faria aquilo, mas enfim. Eu nasci num berço cristão e a minha família é toda cristã e tal. Eu fui educada e ensinada com os princípios cristãos, né? Com base na Bíblia e tal. Mas eu até então não tinha tido meu encontro com Deus. Eu ia pra igreja, vivia minha vida normal, como se fosse nada uma fosse coisa. Nada. Fosse uma coisa, tipo, era muito cotidiano, sabe? Era muito conforto. Então eu não tive o meu encontro com Deus. Eu fui ter o meu encontro com Deus só na quarentena, né? Ano passado. Foi muito bom, porque eu senti o amor dele, sabe? Eu senti que eu não sou sozinha, que eu não tô sozinha, porque ele tá comigo e ele me ajuda, ele me ama, e a gente tá construindo uma relação, sabe? É uma coisa que é uma coisa que a gente vai construindo. Por exemplo, eu conheci ele, eu comecei a ter mais intimidade com ele num dia. Mas não foi ali que tudo começou a mudar. Tipo, ali que eu senti.
mas é uma construção. A gente não vai de um dia para o outro mudar, se tornar santo, não é isso. A gente precisa sempre estar buscando melhorar, porque a gente nunca vai terminar o nosso processo, né? A gente vai estar sempre nesse processo, a gente vai estar sempre buscando melhorar, tendo coisas para melhorar, e é isso que eu achei interessante, porque ano passado as coisas, tipo assim, as coisas que eu fazia, eu fui deixando de fazer naturalmente, assim. Eu fui largando as coisas naturalmente, não foi nada forçado, nada que, agora eu preciso parar de fazer isso. Foi por amor mesmo, exatamente, né? Foi por amor, porque ele me moldou, sabe? Eu não fui forçada por ele, nem por meus pais, nem por ninguém. Eu só fui, entendeu? Quando a gente entende que a gente é filho amado dele, quando a gente entende que a gente é príncipe e princesa dele, a gente vai deixando de fazer essas coisas naturalmente, não uma coisa, tipo, as pessoas do mundo também geralmente pensam que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tem muitas restrições, é chato, ser cristão é chato e tal. Eu já ouvi muito isso. Mas, tipo, ser cristão não é chato, mas é uma escolha, sabe? É uma decisão que você toma de não fazer, de não pecar, né? De fugir do pecado. Porque quando a gente tá no mundo, a gente não tem limite, sabe? É coisa... A gente faz tudo que a gente quer e tal. Mas quando a gente tá na igreja, quando a gente tá com Deus, é muito bom. E aí, Nath, você conta o seu testemunho pra gente. Então, antigamente eu me comparava muito com as outras pessoas, né? Com as outras meninas. Eu não tinha uma identidade. Eu procurava agir, falar que nem as outras meninas, que pra mim eram, meu Deus, que meninas perfeitas. Me comparava muito com as meninas de rede social. Só que com o tempo eu fui descobrindo, né? Tipo, não precisa ser cristã pra saber que as redes sociais são totalmente, assim, mentiras, né? Que tudo é edição, é tudo filtro. Então... Só que em Jesus, quando eu tive o meu primeiro encontro com ele, foi incrível, assim, porque era uma fase que tava sendo muito difícil pra mim. E era a época que eu tava, assim, num nível muito avançado de me comparar com as outras pessoas. E eu tive meu encontro com Jesus, só que eu escolhi continuar no mundo, só que eu já tinha conhecido ele. E depois de um tempo eu fui me aprofundando mais em tristeza, me comparava muito mais, assim, do que eu me comparava antes. E teve um tempo ali que foi na pandemia que eu falei, não, se eu sei que a solução é ele, por que eu insisto estar no mundo, sabe? E desde então, é muito pregado na igreja, e também a gente tem que ter o nosso momento assim com ele, ler, que é o que mais tá escrito na Bíblia, né? Que a gente não pode, que a gente tem que procurar agir que nem Jesus. E daí eu fui entendendo que eu não precisava agir que nem as outras meninas agiam, mas agir como Jesus, sabe? Não precisava falar da forma que as meninas falavam, mas precisava falar da forma que ele falava. E daí eu fui, sabe, me aprofundando mais nele, e eu pensei, não, em certas situações, o que Jesus faria, o que Jesus falaria, e desde então eu procuro ser mais parecida com ele, não mais parecida com as meninas de fora. Legal, muito bem. Jesus, ele nos ama da forma que a gente é, né? Sim. Da maneira que a gente é. A gente não precisa se comparar com ninguém, ser parecido com ninguém, porque Jesus não ama mais a um do que a outro. Sim. Somos todos filhos dele e ele nos ama da mesma forma. E você, Bia? Bom, eu entrei na igreja muito nova, eu entrei mais ou menos com uns 5 anos, então basicamente fiquei a minha infância inteira na igreja. Mas eu posso falar que não é porque você está na igreja que você conhece Jesus, ou não é porque você está na igreja que você tem realmente uma intimidade com Jesus. Então, eu construí essa intimidade, foi algo que realmente foi difícil de se construir, porque eu achava cansativo ler a Bíblia, eu achava meio chato ficar fazendo devocional no início, eu achava, de novo, mas tipo, isso bem antes mesmo, sabe? E agora é já algo prazeroso, sabe? Algo que tipo, eu já vou lá, já leio, porque quando você
ama uma pessoa, você faz tudo pra agradar aquela pessoa. E como, né, nesse momento eu estou assim, tipo, amando realmente, sempre amei, né? Amar Jesus, então você tenta sempre fazer o máximo possível. Se ele gosta que você lê a Bíblia com ele, vai lá e lê a Bíblia com ele. E algo que eu acho muito legal também é você tentar incluir o Espírito Santo em tudo que você for fazer. E depois que eu comecei a fazer isso, eu fiquei muito mais disposta. Eu realmente tive uma amizade na balada, uma amizade verdadeira, onde eu acordava e falava, bom dia, Espírito Santo, hoje eu tomava café com ele. Eu achei isso muito legal, porque nem sempre foi assim, né? Mas é um processo, e o processo, primeiro você é uma semente, depois você vira uma borboleta. Então é muito legal essa história. Legal, muito bem. É um processo, é uma construção, né? Você construiu esse amor com o Senhor, você construiu essa disciplina de buscar, de ter seu tempo com Ele, e a cada vez que a gente vai se aproximando dele, nós vamos nos fortalecendo e a nossa vida vai mudando. E assim como eu falei anteriormente, né? A gente deixa de ser influenciado e passa a influenciar os outros. Emanuel, e aí, como que foi a sua história? Conta um pouquinho do seu testemunho. Eu nasci na igreja, né? Mas durante um tempo, meus pais se afastaram da igreja e ficou um tempo assim, né? Uns 5 anos por aí. E a gente voltou para essa igreja agora, né? Uhul! Para a Nação dos Montes. E só que 2017, mas eu ainda não sentia Jesus ainda no coração. Não entendia porque que as pessoas tinham tanto amor assim por Jesus. E então eu fui buscando, né, tentando saber, por quê? E eu via o meu irmão evoluindo, falando com Deus, orando de madrugada. E daí eu pensava, por que ele tá fazendo isso? Eu não entendo ainda. E em 2018, no final de 2018, eu ganhei uma revelação no meu coração e daí em diante eu consegui entender por que eles faziam isso. Pessoal que tocava, pessoal que adorava. Teve encontro com ele, né? É tão gostoso isso, né, gente? Quando você tem encontro com Jesus e tudo muda, e tudo, né, se faz novo. Às vezes você acredita nas mentiras do diabo, acredita que você é uma coisa, mas na verdade a tua história com Deus, o que Deus tem pra você é totalmente, o que Deus escreveu pra você é totalmente diferente. E aí quando você tem um encontro com Ele, você entende quem você é verdadeiramente. E assim como a gente tinha falado de influências, né, e de tomar decisões também. Quando talvez esteja sendo fácil para vocês, porque vocês não estão na escola, não estão na sala de aula, então as influências acabam se afastando um pouco, vocês se firmam mais no Senhor, mas que quando vocês retornarem às aulas, né, se Deus quiser, esse ano tudo volta ao normal, mas que vocês não se deixem influenciar, mas que vocês tomem uma posição, uma decisão, que vocês decidam e optem pelo Senhor. Que quando vierem oferecer algo que aos olhos de vocês seja legal, interessante, que vocês rejeitem. Lá em Daniel 1:8, diz o seguinte, eu já ministrei sobre isso lá em Blumenau. Daniel, quando ele foi chamado para servir ao rei no castelo lá, ele ofereceram a ele manjares, maravilhas, um monte de coisa. E estava tudo nas mãos dele, né? Ele podia beber vinho à vontade, ele podia comer o que ele quisesse. Mas o que diz aqui em Daniel 1:8? Daniel ele decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas. Por que Daniel decidiu? Porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Então, que quando vocês retornarem às aulas, que vierem oferecer manjares para vocês, coisas que aparentemente são legais, que vocês decidam e optem. Não, isso não agrada ao meu Deus e eu não quero. Tenham posicionamento, sejam firmes e na identidade que vocês já tiveram revelação de vocês. Amém? Amém, então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo do Nação Teens. Eu quero agradecer a presença de vocês. Agora a gente vai comer, porque a gente não comeu até agora. Todo mundo nervoso. Então é isso, pessoal, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo e se você não gostou também, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like,
Compartilha esse vídeo. E ative o sininho. E se inscreva nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Não deixe de seguir lá nas redes sociais, hein? Eu vou ver se você seguiu ou não. É isso. Tchau, tchau e até a próxima. Eu tava falando assim antes. Eu fiz alguma piadinha. Mesmo que não foi engraçado, você... Hoje é sexta-feira.